Em meio à pandemia do novo coronavírus, dúvidas sobre o futuro do mercado de trabalho vem sendo um tema discutido nas empresas. Sem dúvida, a forma de se trabalhar passará por adequações nas relações entre patrões e funcionários. As tendências do mercado de trabalho na pandemia é o tema do quadro Chame o Psique de hoje, e quem conversa sobre esse assunto com a gente é a Master Coach e psicóloga Márcia Lins. Bom dia. Bom dia, Soares, e a todos que estão aí nos escutando, nos assistindo. Qual vai ser a tendência, então, para o mercado de trabalho neste ano de 2021? Bem, Soares, a gente sabe que o mundo estava passando por um período muito grande de transformação. Só que esse período de pandemia, ele, vamos dizer, encurtou o tempo que levaríamos a, vamos dizer assim, a todas as transformações. Então, em poucos meses, nós encurtamos 5 anos, de acordo com os futuristas, de mercado de trabalho. E aí, diante disso, a gente viu algumas áreas foram muito mais penalizadas do que outras, e que vão ter que fazer um certo esforço para recuperar esse período. E aí a gente percebe que, no caso, as empresas, elas têm que trabalhar com o tripé que já deveria vir há tempos trabalhando, que é uma boa estratégia, a questão da tecnologia, quando a gente para analisar a importância e os impactos que ela tem na vida dos trabalhadores, e uma gestão comportamental humanizada, cada vez mais a gente lidando com pessoas dentro das organizações. Então, quando a gente pensa no âmbito das empresas, ela tem que trabalhar esses 3 grandes pilares. Em relação às pessoas, a gente sabe que tivemos um impacto muito grande na vida de todo mundo, Como eu sempre falo, todo mundo sentiu medo, Independente do nível social, da classe, de cor, de religião, todo mundo sentiu medo, ou medo de morrer, ou medo de perder um ente querido, ou medo da insegurança do mercado de trabalho. Então, a gente precisa, dentro das empresas, cada vez mais ter uma relação humanizada. E os trabalhadores, cada vez mais buscar trabalhar não só as questões técnicas, mas também as questões comportamentais. Elas são, vamos dizer assim, um grande diferencial dentro do mercado. As pessoas trabalharem bem. O que elas vão fazer? O conhecimento técnico, mas principalmente o autoconhecimento. Quais são as minhas fortalezas, quais são as minhas fragilidades que eu preciso potencializar? Quais os comportamentos que o mercado, cada dia que passa, ele está precisando e buscando dos profissionais. E aí eu ressalto 2 medos, o medo de perder o emprego e também o medo de contrair a Covid-19. Qual é a orientação que a senhora dá para esse trabalhador? Bem, antes de mais nada, seguir as orientações dos médicos, da Organização Mundial de Saúde, os distanciamento, a máscara, tudinho, toda a parte física, E o medo em relação à insegurança do trabalho é cada vez mais se capacitar, se profissionalizar, e volto a dizer, a questão das competências comportamentais. Não esquecer de cuidar da sua saúde mental, antes de mais nada. O medo demais, ele pode paralisar, deixar a gente num estado de pânico, catatônico, sem conseguir ter ações, sem ter energia para agir. Então, cuidar também da saúde mental, fazer algumas caminhadas ao ar livre, assistir um filme mais tranquilo, antes de dormir, fazer um exercício de gratidão para alimentar o cérebro com coisas positivas, boas, agradecendo tudo que aconteceu na sua vida. Eu sei que coisas boas e coisas ruins acontecem, mas a gente tem que sempre estar olhando assim, o que eu extraí de aprendizado dessa situação, tanto das boas quanto das ruins, E de estarmos vivos, e podermos, vamos dizer, manter nosso equilíbrio emocional
para nos ajudarmos e ajudarmos outras pessoas que, às vezes, elas estão mais fragilizadas, né? Então, é importante. E quando eu falo como profissional, quais são as competências comportamentais a serem trabalhadas, eu até sugiro para vocês olharem a lista de 10 competências que o Fórum Econômico Mundial ele diz que são indispensáveis para os profissionais até 2022. Eu vou elencar aqui 3 rapidinho, que é justamente a questão da liderança, sabermos trabalhar a nossa liderança, não só a liderança, quando a gente fala, pensa que é um cargo, mas é a liderança de tudo que a gente vai fazer. Qualquer atividade que a gente faz, nós somos líder daquele processo, líder daquela atividade, das pessoas que estão ao nosso redor. Segundo ponto, é a questão de trabalharmos cada vez mais a resolução de problemas complexos. Cada vez mais as organizações elas estão precisando de profissionais que solucionem problemas, e não que criem problemas, mas que solucionem, que pense, que articule como resolver. E a terceira das 10 que ele fala é a inteligência emocional. Sabermos trabalhar, gerenciar nossas emoções e as emoções dos outros. Então, não sermos analfabetos emocionais, e sim inteligentes emocionais na questão de entender, identificar o autoconhecimento, né? Que emoções estão me impactando, por que determinada situação me deixa com essa ou aquela emoção, né? E a dos outros também, não é só entender a minha, entender a dos outros e ver como você pode gerenciar da melhor forma as suas emoções. Então, essas seriam as 3 competências que eu trago aqui como destaque para o que o mercado está querendo, o mercado profissional está querendo. Professora Márcia, a senhora é especialista em recrutamento, né? Especialista em selecionar funcionários para as empresas. Eu gostaria de saber da senhora o que mudou na hora de fazer essa seleção de pessoal para as empresas durante a pandemia. Bem, já era uma metodologia que a área de gestão de pessoas ela já vinha trabalhando. Nós já estávamos trabalhando com alguns instrumentos online e agora, mais do que nunca, como eu disse, antecipou uma coisa que daqui a 5 anos a maioria das empresas está fazendo, né? Então, estamos fazendo entrevistas online, todo um processo seletivo online. Então, atualmente, a gente pode, de qualquer parte do país ou do mundo, estar fazendo processo seletivo para as diversas empresas, né, do Brasil ou do mundo, né? Então, você necessariamente não precisa estar no local para fazer um processo seletivo. Você pode estar em qualquer ambiente. Agora, a empresa, sim, né, na hora que ela vai finalizar todo um processo, ela faz a entrevista presencial. Mas toda a estrutura, planejamento de gestão de pessoas pode ser feito online. Hoje, até treinamento, as empresas estão pedindo para mim treinamento mais online do que presencial, até porque é uma das tendências do mercado, o ensino à distância, né? Ele já existia, mas agora ele cresceu muito mais. Então, o trabalho híbrido vai ser uma tendência do mercado e nós, da área de gestão de pessoas, vamos trabalhar cada vez mais essa adequação desse novo cenário que se aponta por aí. Então, a área de gestão de pessoas, ela virou híbrida também, né? Então, ela está ajudando todo mundo. Por falar nessa questão aí, né, a questão híbrida, eu estou com uma pergunta aqui do Valmir Souza, ele que mora no Renascença. Ele disse que está chegando aos 60 anos e ele teve muita dificuldade em se adequar no home office. Ele quer saber o que é possível, já que ele está aí prestes para a aposentadoria, ele não quer perder o emprego antes de se aposentar. Qual é a orientação que a senhora daria para o Valmir? Bem, antes de mais nada, hoje dentro do próprio YouTube tem várias aulas online grátis sobre como fazer alguns procedimentos, né, dentro da internet. Então, hoje tem muitas ferramentas que ajudam a gente.
e fora pedir o apoio da empresa, né? A empresa ela precisa dar suporte para todos os colaboradores. Isso é que é uma boa liderança. Um líder ele tem que estar atento a todos os seus profissionais e as dificuldades que cada um vai ter, né, dentro dessa nova adequação, para não deixar ninguém de fora, né, não excluir um profissional por conta da sua idade. Então, a liderança junto com a tecnologia ajudar sim a como aquele profissional que não tem a habilidade de um jovem, ele pode, né, aprender pelo menos o importante e o indispensável para ele realizar a atividade, e o próprio profissional procurar essas aulas, né, que essa também é uma outra competência que o mercado, né, que o Fórum Econômico fala, que são estratégias de aprendizado ativo, né? Nós não podemos ser passivos diante das questões que estão aqui acontecendo. Esperar alguém nos ensinar, tem que ir lá na busca das várias metodologias que existem, né? Então, a tecnologia, o YouTube, ele tem muitas aulas que podem ajudar esse profissional, sim, também. Muito obrigado, então. Muito obrigado pela sua participação aqui no quadro Chame o Psique do Bom Dia Mirante. Eu é que agradeço e um bom dia aí a todos. Olha, o quadro Chame o Psique, ele volta na próxima segunda-feira. Mande a sua sugestão de tema para o e-mail bomdiatv@mirante.com.br.